A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar em nome de Jesus. Assim como já foi falado, há uma alegria no nosso coração. Até porque depois da palavra da semana passada não pode ser diferente. Há alegria no seu coração? Amém. Glória a Deus. Como compartilhamos a semana passada, alegrai-vos sempre no Senhor. E quem traz essa alegria para o nosso coração é alguém muito especial. E a semana, sempre na segunda-feira, eu fico muito preocupado com aquilo que o Senhor vai colocar no meu coração. E fico perguntando para o Senhor, desde do início da madrugada, que eu acordo bem cedo: Senhor, o que o Senhor quer falar conosco? Eu sabia que por aquilo que nós compartilhamos, as nossas células seriam abençoadas. E quando eu fui para Deus essa semana, o Senhor falou, parece que eu tinha ouvido claramente no meu ouvido, e realmente foi claramente: fale sobre mim. Eu falei: mas fale sobre mim quem? E o Espírito Santo de Deus falou: fale sobre mim, sobre o Espírito Santo. E eu quero falar, e eu falei: Senhor, falar sobre o Espírito Santo de Deus é uma grande responsabilidade. Muitas vezes nós falamos que quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, pelo que a palavra nos ensina, vem habitar dentro do homem, e o homem necessita disso, porque há um vazio dentro de nós fomos criados para conter o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, quando o Senhor nos criou, a Bíblia diz que Deus nos criou a imagem e semelhança dele, e nós fomos criados para conter o Espírito, o Deus que habita em nós. Há um Deus que habita em nós, esse Deus é o Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que você entrega a sua vida, que você se rende a Deus, esse Espírito vem morar dentro de você. E aí eu fiquei pensando, é muita coisa para falar sobre o Espírito Santo de Deus, e eu sinceramente não tenho capacidade nenhuma para falar sobre isso. Mas o Senhor foi colocando muitas coisas no meu coração, e eu cheguei a uma conclusão: será impossível nós falarmos sobre o Espírito Santo de Deus em um culto só. Então eu já quero falar para você, desde agora, que nós vamos usar 2 cultos para falar sobre esse tema, que é conhecendo o Deus que habita no homem. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios 5:18. Os irmãos vão projetar também. Nós vamos ler a princípio como base para a nossa ministração de hoje apenas esse versículo, mas os irmãos vão perceber que nós vamos ler muitos versículos, não vamos projetar, você não vai precisar abrir sua Bíblia, para que seja algo mais dinâmico e que possamos compartilhar a palavra de Deus de uma forma mais rápida, podemos dizer assim. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus é falado nas Escrituras, na palavra de Deus, muito mais do que você pode imaginar. O Espírito Santo de Deus, ele está presente desde o início. Lá em Gênesis 1, o Espírito Santo de Deus já estava presente, já atuando de uma maneira sobrenatural. Amém? Vamos ler juntos, irmãos? Podem projetar aí Efésios 5:18. Nós podemos ler junto no 3? 1, 2, 3. Não. Aleluia. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mas que Espírito é esse? A palavra de Deus diz que o Senhor, nosso Deus, Ele é um Deus trino: Pai, Filho e Espírito. É muito fácil nós entendermos quem é o Deus Pai, Deus Criador, um Deus que é Senhor, um Deus que é soberano. É muito fácil nós entendermos quem é o Deus Filho, Jesus Cristo, que se fez homem, veio à terra, morreu por nós. Mas muitas vezes é muito complicado para nós entendermos a questão do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é, como diz Espírito, ele na Bíblia ele não fala sobre si mesmo, ele só é citado, e nós não vemos muitas vezes como explicar esse ser tão poderoso. Eu quero dizer, o Espírito Santo, ele é Deus como Pai e como Filho, e nós vamos perceber hoje que ele é tão poderoso, tão maravilhoso, que é impossível alguém querer se relacionar com Deus sem ser pelo Espírito Santo ou através do Espírito Santo. Então nós sabemos, nós sempre falamos na igreja, já ministramos algumas vezes sobre isso, que há uma guerra, há uma luta constante contra os poderes espirituais da maldade. Nós vivemos
e queremos alertar as pessoas. Nós não estamos aqui para iludir as pessoas, para vender algo que a Bíblia não ensina. Nós queremos aqui abrir os olhos das pessoas para entender a realidade. E a realidade é que nós vivemos em uma guerra espiritual. O mundo não é um parque de diversões. Nós estamos aqui numa guerra, e esta guerra que nós travamos aqui definirá o nosso futuro. E não é o futuro seu quando você for se casar, quando você ficar velho, não, é o seu futuro eterno. A guerra que nós travamos aqui é uma guerra que definirá a nossa eternidade, amém? E há um texto lá em Efésios 6:12, um versículo apenas, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, mas a nossa guerra é algo espiritual. E para guerrear esta guerra, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Fala para a pessoa do seu lado: você precisa do Espírito Santo de Deus. Como que nós podemos se relacionar com esse Espírito, com esse Deus? Quem é o Espírito Santo? Por que nós devemos conhecê-lo? Será que realmente ele é importante como nós estamos falando? E é tão gostoso nós louvarmos com esse cântico, né? Senhor, seja bem-vindo aqui. Dá vontade de ficar cantando ele por horas. Às vezes quando eu estou orando, eu estou indo trabalhar, eu gasto bastante tempo, trabalho longe, como os irmãos sabem, e às vezes eu coloco no repete lá do celular e vou 2h30 só ouvindo esse louvor. Eu falo: Senhor, acho que as pessoas devem, eu não imagino as minhas faces que eu faço, né? Porque só Jesus, né? Se tivesse uma câmera me filmando, eu acho que eu ia passar algumas vergonhas. Mas é maravilhoso sentir a presença desse Espírito, e é necessário nós conhecermos. Por que é necessário? Porque ele é tão importante quanto o pai e quanto o filho. Nós não podemos imaginar a nossa vida sem o Espírito Santo. E Jesus mesmo, ele disse que enviaria o Espírito. Quando Jesus veio, e nós vamos ver hoje que o Espírito Santo, ele se manifestou algumas vezes no Antigo Testamento, mas ele só veio realmente cumprir o propósito de Deus a partir da vinda de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o Espírito e algumas vezes se manifestou, operou grandes milagres. Todos os milagres que são feitos na terra são feitos através do Espírito Santo de Deus. Nada é feito sem a atuação, sem o agir do Espírito Santo de Deus. E quando Jesus estava na terra, ele disse lá em João 14,16: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que esteja sempre convosco. O Espírito Santo de Deus está sempre conosco. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso. Não só hoje, mas também a semana que vem, sobre o Espírito Santo. Então nós vamos numa crescente. Hoje nós vamos entender um pouco quem ele é, os nomes dele, como que funciona. E a semana que vem, se você tiver com seu coração aberto, você pode ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Então nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus, ele tem alguns nomes na Bíblia. Eu quero citar esses nomes. Em primeiro lugar, o Espírito Santo de Deus é chamado de o Espírito de Deus. Esse nome dado ao Espírito Santo é o que mais identifica como ele faz parte da divindade, desse ser trino que é o nosso Deus. Lá em Gênesis 1:2 eu disse para vocês que desde o início, e eu vou me atentar ao tempo, tá, irmãos? Tem muita coisa para me falar e eu estou cheio de expectativa para falar sobre o Espírito Santo de Deus. Mas quando der o tempo mais ou menos que a gente usa todo domingo, não passa da meia-noite, eu paro e aí... se não der para continuar semana que vem, eu continuo na outra. Mas o importante é nós sairmos daqui abastecidos pela palavra, amém? Glória a Deus. Então, como eu disse lá em Gênesis 1, nós já vemos o Espírito Santo de Deus não apenas atuando, mas também sendo expresso, sendo falado sobre ele. Lá em Gênesis 1:2 diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lá em Gênesis 1:2 já está falando e cita esse que é um dos nomes do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Também lá em 1 Samuel 10:10 diz: e chegando eles ao outeiro, eis que num grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Mateus 3,16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Romanos 8,9 diz: vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Então, nós percebemos aqui que nesses versículos que nós lemos, nos mostra, esse é um dos nomes dado ao Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. E como eu disse, muitas vezes é difícil entender quem é o Espírito Santo de Deus por algumas questões, e eu enumerei duas que eu acho que são as principais. Primeiro, pela operação invisível do Espírito. São operações que os olhos humanos não podem ver. Aquilo que o Espírito Santo de Deus faz dentro de nós, nenhum homem pode ver. Aí você fala para a pessoa, não, eu mudei, Deus mudou. Mudou o quê? Você continua gordinho, você só não corta mais a barba, você continua a mesma pessoa. Porque a pessoa não pode ver aquilo que o Espírito Santo de Deus. Só você sabe o que Deus já fez na sua vida, e as pessoas que andam com você, não é, você fala, está diferente, você fala, estou diferente, mas diferente no quê? Não é na aparência, mas naquilo que o Espírito Santo de Deus já está fazendo em nós, amém? Então o Espírito Santo, ele opera de maneira invisível, e também, como eu disse, o Espírito Santo, ele nunca fala sobre si mesmo na palavra, ele apenas há manifestações desse Espírito, amém? E é importante nós entendermos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Você sabia que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa? Pergunta para a pessoa do seu lado, você sabia? Como assim, pastor? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa? É uma pessoa divina, ele é Deus, mas ele é uma pessoa. E eu quero citar alguns versos aqui que provam isso para nós, que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Em primeiro lugar, ele é uma pessoa porque ele pensa. O Espírito Santo de Deus pensa, lá em Romanos 8:27 diz: e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito? É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo de Deus, ele pensa. Segundo, ele sente. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele sente, ele pensa, ele sente, ele determina. 1 Coríntios 12:11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É Ele quem determina, é Ele quem dá, é Ele quem libera, é Ele quem cura no meio da igreja, é Ele quem determina, é Ele quem libera os dons, é Ele quem manifesta a glória de Deus no nosso meio, amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus também, ele revela. 2 Pedro 1:21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus também clama. Gálatas 4:6 diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai, papaizinho. Olha só, ele é uma pessoa. Mais uma prova que ele é uma pessoa. Ele se entristece. Quem sabia aqui que o Espírito Santo se entristece? Complicado, né? Deixar Deus triste. E muitas vezes ele se entristece. Olha só o que diz lá em Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais estáis selados para o dia da redenção. Aleluia. E ele fala também, Apocalipse nós vamos ver várias vezes, ele falando: quem tem ouvido, ouça. O quê? O que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, como pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele deve ser honrado. Ele é uma pessoa importante. Ele habita em nós e ele quer se relacionar comigo e com você, amém? Então nós devemos honrá-lo como uma pessoa. Ele também é um Espírito consolador. O que nós lemos lá em João? Jesus disse que enviaria outro Consolador para que ficasse conosco. E o que significa essa palavra Consolador? No grego, essa palavra Consolador significa Paracleto, que condiz com o mesmo que alguém separado para ajudar, para dar assistência a outro, em qualquer que seja a circunstância. Já no latim, a palavra Paracleto se conhecia como advocatus. Nome esse que era dado aos amigos que compartilhavam e auxiliavam no julgamento dos réus na antiguidade. Olha só o significado dessa palavra consolador. Alguém separado para ajudar, para te dar assistência. Sabe naquilo que você tem dificuldade? Você tem dificuldade de amar alguém? O Espírito está lá para te ajudar.
Você tem dificuldade para ajudar alguém? Ele está lá para te ajudar a ajudar. Você tem dificuldade de orar por alguém? O Espírito Santo de Deus, Ele estará para te ajudar. Você tem dificuldade muitas vezes de ser confortado? Ele é o próprio Consolador. Amém? Glória a Deus. E foi realmente isso que o Senhor Jesus quis passar para as pessoas. Esse é o Espírito que habita em nós. Ele é o nosso Consolador. A Bíblia também diz que Ele é o Espírito da verdade. João 14,17 diz: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Espírito da verdade, mais um nome dado, mais um atributo dado ao Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é uma expressão que comporta em si mesmo um significado apreciativo de seu tratamento em relação ao Senhor Jesus. Por isso, quando se diz o Espírito da verdade, é o mesmo que dizer o Espírito que testifica a verdade. O Espírito Santo de Deus habita em nós para quê? Para testificar a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14,6. Em outro verso ele diz: o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará por mim. Isso está lá em João 15,26. Então entendam, irmãos, a verdade que o Espírito Santo testifica em nós é o próprio Jesus. Ele veio para que nós não possamos nos esquecer daquilo que Jesus fez por nós, da obra redentora, da obra salvífica de Jesus na cruz por nós. E a Bíblia também diz, e o Espírito Santo é citado como Espírito de adoção. Aleluia, você foi adotado. Amém? Você foi adotado pelo próprio Deus. Em Romanos 8, 15, 16 diz: porque vocês não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Talvez você tinha muita dificuldade de entender que há um Deus que te ama ao ponto de querer você como filho. Mas o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que você entrega a sua vida para Ele, Ele começa a gerar isso em você. E você começa realmente a entender e crer e ter revelação disso. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus, Ele me ama. Só que quando você não tem essa revelação que o Espírito Santo de Deus traz para nós, há uma dúvida em você. Será que Deus de fato me ama? Será que eu sou amado por Deus? Será que eu sou filho de Deus? Mas o Espírito Santo de Deus, Ele traz essa realidade, Ele revela isso aos nossos corações. Um filho por adoção em Jesus somos, é isso que nós somos. E o Espírito Santo atua decisivamente como uma testemunha disso no homem, ou melhor, no nosso interior. Romanos 8:11 diz algo precioso: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ele fala para você todo dia: você é filho de Deus. Mesmo quando você peca, Ele te ama. Você é filho de Deus. Não desista, Deus está com você. Amém? E a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, através da vida do profeta Joel, e outros homens de Deus também trouxeram essa profecia, que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre o homem. Havia uma profecia e havia uma ansiedade do homem sobre isso. Como que isso ia acontecer? O homem não sabia o que era isso. Tanto é que Paulo, ele fala lá em Colossenses: o que estava oculto pelos séculos dos séculos foi nos revelado. Cristo em nós, a esperança da glória. Como Cristo em nós, se a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo está à direita do Pai? Cristo em nós é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. E lá em Joel 2:28 há uma profecia que diz: acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos e os vossos mancebos terão visões. E quando que isso começou a se cumprir? Lá em Atos, na igreja primitiva, em Atos 2, do 1 ao 4, a Bíblia diz que esse Espírito que foi dito lá em Joel, muitos anos antes, que seria derramado, isso aconteceu lá em Atos 2, a primeira vez que houve essa manifestação e esse derramar do Espírito Santo de Deus, cumprindo a profecia poderosa. Diz assim lá em Atos 2, 1 ao 4, só para os irmãos lembrarem dessa passagem poderosa: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar,
E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concediam que falassem. Se cumpriu a promessa. O Espírito Santo de Deus, que era apenas uma promessa, que os homens não entendiam o que aconteceria, se manifesta de uma maneira poderosa, onde muitos puderam sentir, onde a manifestação do Senhor era visível, como podia homens falar em outras línguas, muitas línguas conhecidas de outras nações, homens muitas vezes incultos. Mas naquele dia lá em Atos 2, o Senhor começou a revelar qual que era o desejo do coração de Deus, que o Espírito Santo de Deus habitasse em nós. Amém? Deus habita em mim e em você. Aleluia, glória a Deus. Um outro nome dado ao Espírito de Deus é um nome mais usado por nós, que é o Espírito Santo. Em Atos 5,3 é citado o Espírito de Deus como Espírito Santo. Diz assim: disse então Pedro: Ananias, por que se encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Esse nome dado ao Espírito de Deus, de Espírito Santo, por que ele é chamado de Espírito Santo? Porque ele é santo. Simples, óbvio, né? Ele é santo. Por ser Deus, ele é santo. E como Deus santo, ele tem as suas atribuições. E aí ele diz lá em Levítico 20:26: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separarei dos povos para seres meus. O Espírito é santo, e ele age em nós para que nós possamos também, através de um processo de santificação que é contínuo na nossa vida, para que nós possamos entrar nesse processo e viver uma vida de santidade diante de Deus. Amém? O Espírito de Deus, ele veio santificar os filhos de Deus de forma processual. É um processo, como eu disse, trabalhando aonde? Na nossa personalidade, separando-nos plenamente da força do pecado e das contaminações que estão sobre este mundo. E como funciona esse processo de santificação? Quem que age? Em primeiro lugar, é importante nós entendermos, quem que faz esse processo na nossa vida? É o próprio Espírito. Ele, através das circunstâncias, através da nossa entrega, ele começa a santificar a nossa vida. Lá em Romanos 12 nós compartilhamos outro dia que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Quem que renova? O Espírito Santo de Deus. O processo da santificação em relação ao tempo é de acordo com a natureza de cada indivíduo. Todo mundo vai ser rápido? Todo mundo vai demorar muito? Não! Cada um responde de uma maneira. Tem uns que vão se entregar e vão entrar de cabeça, sabe quando você vê tem umas pessoas que quando chega perto de uma piscina parece que se transforma e pula de cabeça com tudo, né? Eu primeiro tenho que molhar o punho, a orelha, a nuca, põe o pé para ver se está muito gelado, mas tem gente que pula. E assim às vezes é o processo de santificação de algumas pessoas. Pessoa que entra com tudo, não quer saber, abandona tudo de uma vez, quer Deus de todas as maneiras e se entrega totalmente. Então o processo de santificação na vida dessa pessoa vai ser muito rápido. Mas tem uns que primeiro vai lá, põe o dedo, aí vai lá, põe a mão, molha a nuca, aí desiste. Tem uns irmãos que tem que jogar na piscina, porque nunca vai entrar nesse processo. Mas o processo de santificação, ele é necessário. Ninguém consegue se relacionar com Deus se não for através desse processo, amém? Glória a Deus. E quais são os símbolos do Espírito Santo de Deus? Você conhece algum símbolo do Espírito? Pomba, muito bem. Quem mais conhece algum símbolo? O Espírito Santo de Deus na Bíblia, é claro, na Bíblia fala que existem alguns símbolos para o Espírito Santo de Deus. Então eu quero compartilhar alguns com vocês agora rapidamente também. O primeiro deles é a água. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele é uma cisterna de água viva. É água que lava e purifica, santificando e saciando o pecador. Ele é água viva porque se distingue da água natural, uma vez que está por ser detida e contaminada por sua inertibilidade. Mas o Espírito Santo, a água viva, está sempre correndo e saltando, e por onde quer que passa, ele produz vida.
O que Jesus disse para a mulher samaritana? Se você crê em mim, o que vai acontecer? Fluirá de você rios de água viva. Que rios de água viva é esse? O Espírito Santo de Deus agindo dentro dela. O Espírito Santo de Deus, ele é a água viva. Amém? Glória a Deus. Ele também é falado na Bíblia como óleo ou azeite. É um símbolo do Espírito. Um símbolo frequentemente usado para comparar o Espírito, como eu disse agora, é o azeite ou o óleo. Algumas versões, dependendo da versão. A sua utilização pelo povo hebreu na antiga aliança dava para quê? Nas consagrações, nos rituais que eram realizados. Por exemplo, na consagração do sacerdote, dos objetos que faziam parte do tabernáculo construído por Moisés. Essa consagração nada mais era do que a separação para o serviço. E o óleo simbolizava o Espírito Santo de Deus descendo sobre a pessoa. O Espírito Santo também é o fogo. Fogo consumidor. O fogo nos traz em seu significado uma ideia de purificação. E é o fogo do Espírito que penetra no interior do servo de Deus, consumindo os pequenos resíduos que atrofiam diariamente a nossa alma, como a tristeza, a amargura de espírito, o rancor, o ódio. Esse fogo queima e dá vida de vitória para todos que o recebem. O Espírito Santo de Deus é um fogo consumidor, e ele pode consumir tudo que não traz vida para você. Se há pecado, o Espírito pode consumir. O fogo consumidor pode consumir. Se há enfermidade, o fogo consumidor do Espírito Santo de Deus pode consumir. Esse é o agir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. O outro símbolo foi falado, que é a pomba. A pomba é a forma comparativa de qualificação que pode ser dada a uma pessoa ou um ser. Por que a pomba? A pomba indica simplicidade, doçura, amabilidade, paz, pureza, brandura, sensibilidade. Jesus, ele advertiu os fariseus para que não proferissem palavras blasfêmias contra o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus? É você duvidar do poder dele. É você não crer que ele é Deus. É você falar coisas contra o agir de Deus. Como Gabriel acabou de testemunhar aqui de uma obra de cura que Deus fez na vida dele. Como eu disse, através do Espírito Santo de Deus. Aí alguém está ouvindo falar, isso aí é mentira dele, ele está mentindo. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Se ele está falando que o Espírito Santo de Deus fez, quem somos nós para julgar? Amém? Há um outro símbolo muito maravilhoso do Espírito Santo. O Espírito Santo é o selo. É o selo do quê? É o selo da possessão. Fala o quê? Fala que o Senhor nos comprou com o seu sangue e nos selou com o doce Espírito Santo. Então somos propriedades exclusivas do Senhor. Como eu sei que você e eu somos filhos de Deus? Porque nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus também na Bíblia, ele é revelado como um vento. O vento indica uma espontânea regeneração. Imagine uma árvore com muitas folhas. E aí, folhas verdes, folhas secas. O que acontece quando vem um vento assoprando fortemente essa árvore? O que vai acontecer? Se existem folhas secas e folhas verdes, as secas vão cair. As secas que não possuem vida, nenhum valor para aquela árvore, vão cair. O vento as joga para fora da árvore, as arranca da árvore, limpa, purifica e tira o que não presta e torna perfeito. Este é o Espírito Santo de Deus. Ele é como um vento que vem para tirar toda a impureza da nossa vida. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele se baseia na plena atuação da sua pessoa sobre a vida da igreja, administrando o quê? A vida da igreja. Como assim? Os dons, o poder, a graça de Deus. Tudo que acontece no meio da igreja é através do ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz a igreja. Se uma igreja parar de dar ouvidos para o Espírito Santo, com certeza ela vai se perder no caminho. O ministério do Espírito Santo é nos conduzir até Deus. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, o Espírito Santo de Deus, ele não habitava no homem no Antigo Testamento. Havia um plano de Deus para que isso acontecesse em um determinado tempo. Mas nós vemos que o Espírito Santo, ele também
agiu muitas vezes no Antigo Testamento, ele manifestou-se muitas vezes. Homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus foram muito usados, grandemente usados. Como nós vamos falar que não havia o agir do Espírito Santo de Deus sobre a vida de Moisés, sobre a vida de Josué, sobre a vida de José, sobre a vida de Gideão, sobre Sansão, Davi, tantos outros homens, que se não fosse o Espírito Santo de Deus capacitá-los, levá-los a viver, Sansão era um homem que quando o Espírito Santo de Deus vinha sobre a vida dele, ele se tornava muito forte. Mas quando o Espírito Santo de Deus não estava, ele era um homem comum. Então o Espírito Santo de Deus, ele vinha de forma ou de tempos esporádicos, ele não habitava dentro do homem. Mas hoje, dentro de você e de mim, que já entregou, e talvez você possa entregar sua vida hoje para Jesus, para que ele possa habitar em você, ele pode dar toda a força para você vencer na sua vida, amém? Glória a Deus. E é interessante que o Espírito Santo de Deus, ele também agiu na vida de Jesus Cristo. Vocês sabiam disso? Seria impossível Jesus, sendo homem, fazer o que ele fez sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque ele não veio como Deus. A Bíblia diz o quê? Que ele se esvaziou, se humilhou e veio na forma do quê? De homem. E como homem, ele não tinha todas as atribuições de Deus aqui na terra, não. E por isso que a Bíblia diz que ele orava todo dia. Por quê? Porque ele precisava do Espírito Santo de Deus. Então, por que ele conseguia fazer coisas grandes? Porque o Espírito Santo de Deus estava toda hora agindo através da vida de Jesus. Por que Jesus fala? Se vocês crerem, vocês poderão fazer obras maiores do que eu faço. Como assim? Como que eu posso fazer obras maiores do que Jesus fez? Porque o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que habitava em Jesus Cristo habita em nós. E se você crer, se você se entregar, se você buscar, você pode fazer as obras que Jesus fez, amém? Glória a Deus. Desde o nascimento de Jesus, o Espírito Santo de Deus estava agindo. Como? A Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo de Deus que gerou Jesus no ventre de Maria. Na infância de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele era diferente, ele era sábio. Quem nos dá sabedoria? O Espírito Santo de Deus. O menino Jesus, a Bíblia diz que muitas vezes ele estava lá no meio dos doutores da lei e começava a falar, e todo mundo fala, nossa, que negócio é esse, sabe? Quando você começa a falar na casa de pai, a pessoa fala, nossa, eu conheço que é ele, não fala essas coisas. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, o Espírito que habita em nós, traz revelação. E como Jesus, ele estava sempre buscando da fonte, que é o Espírito Santo de Deus, ele tinha muito para dar, porque ele buscava muito. Nós vemos também a manifestação do Espírito Santo de Deus na vida de Jesus no batismo. Nós lemos até um texto aqui que diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Jesus estava recebendo uma unção. O Espírito Santo de Deus, quando você entrega a sua vida, quando você tem um tempo com Deus, você recebe de Deus algo novo, uma unção nova para o seu ministério, para a sua vida com Deus. Amém? E no ministério de Jesus, tudo que ele fez foi através do Espírito Santo de Deus. E havia uma profecia sobre isso. Lá em Isaías 61 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade aos algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus veio para cumprir essa profecia de Isaías 61. O Espírito do Senhor estava sobre ele. Para quê? Para libertar, para pregar as boas novas. O que é o Evangelho? As boas novas de grande alegria, de salvação para as pessoas. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus também agiu na morte de Cristo, fazendo o quê? Dando forças para ele, para que ele não desistisse. O Espírito Santo de Deus muitas vezes age na minha e na sua vida, te dando força no momento de dificuldade. Sabe, às vezes você está tentando desistir, está querendo desistir por causa das adversidades, mas o Espírito Santo de Deus te dá força. Ele é aquele que te dá força, não para não. A Bíblia diz que ele intercede por nós diante de Deus, com gemidos inexprimíveis. Lá em Hebreus 9,14, olha o que fala sobre esse período da morte de Jesus. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo.
Pelo Espírito eterno, Jesus se ofereceu. O Espírito Santo de Deus deu força para ele, para que ele fosse até o fim por mim e por você. Fala para a pessoa do seu lado: Jesus foi até o fim por você. E na ressurreição de Jesus, o Espírito Santo foi o agente vivificante nessa ressurreição. Após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu aos discípulos, ordenando a eles o Espírito Santo. Isso foi uma prefiguração do que haveria de proceder no Pentecostes. Contudo, ele estava abençoando-os com o Espírito vivificante, o Espírito que dá vida aos mortos. O Espírito Santo é aquele que traz vida para mim e para você. Não importa a vida que você levava, se era uma vida de morte, de destruição, uma vida separada de Deus. Até compartilhei essa semana, porque às vezes a gente acha que a palavra morte é só essa morte natural que nós vemos, mas a morte também na Bíblia tem um significado de separação de Deus. As pessoas que vivem uma vida separada de Deus vivem uma vida de morte. E quem traz a vida é o Espírito Santo de Deus. Quando alguém vem à igreja, tem pessoas que falam: eu que trouxe, pastor, você trouxe nada. Quem trouxe foi o Espírito Santo de Deus, que já está atuando na vida da pessoa. Eles falam: nossa, várias vezes eu falei que não fui, hoje eu fui. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, sem que você perceba, já está atuando na sua vida. Só que é uma guerra. Há uma guerra espiritual sendo travada, e nós precisamos cooperar com o Espírito Santo de Deus, guerreando com as nossas orações, com as nossas intercessões. Mas entenda, quem faz a obra é Jesus, através do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Entenda, irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele é o fator, ele é a peça motriz da igreja. No início da igreja, como um organismo vivo, que aconteceu no dia de Pentecostes, com o derramamento do Espírito, marcando de forma parcial a promessa de Joel 2,28, apenas foi o começo. Mas o Espírito Santo de Deus, ele continua agindo, e nós precisamos dar liberdade para ele, porque somente pela atuação do Espírito de Deus é que a igreja pode crescer plenamente. Você pode se esforçar, você pode falar que você sabe falar bem, você sabe se expressar, você conhece muita gente, você pode ter uma boa forma de expressão, você pode ser o melhor comunicador. Se o Espírito Santo de Deus não agir, não vem ninguém, porque a obra é de Deus. E como ele opera dentro da igreja? Através do evangelismo. Ele nos usa. O que nós temos vivido hoje nas casas de paz é claramente a manifestação do Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. É só o Espírito Santo de Deus que pode nos capacitar. Onde mais que o Espírito Santo de Deus trabalha na vida da igreja? Através do ministério da pregação. Se não é o Espírito Santo de Deus, irmãos, nada do que eu fale aqui terá sentido para você. Não vai servir de alimento, vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Se não for o Espírito Santo de Deus falando, não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Então nós precisamos sempre pedir: Espírito Santo de Deus, faça a tua vontade, apesar de mim. Amém? Se os músicos tocarem sem perceberem que a obra é feita pelo Espírito Santo de Deus, nada flui, fica só uma música. Agora, quando é o Espírito Santo de Deus que faz, irmãos, não importa se está desafinado, não importa se os irmãos ensaiaram muito ou pouco, quando os irmãos dependem do Espírito e nós dependemos do Espírito, o Espírito faz a obra. Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, ele veio para nos ajudar a fazer aquilo que o Senhor já tinha determinado, que seria a obra nossa como igreja. O Espírito Santo, ele habita na igreja para fazer aquilo que nós, humanamente falando, seria impossível de fazer. Amém? Como que o Espírito Santo, ele age na vida da humanidade, na experiência humana? Lá em João 16:8 tem um versículo muito interessante que diz assim: e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como assim? É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que mostra que nós somos pecadores. Ou alguém aqui achava que era pecador antes? Você achava que você era pecador?
Alguns até falam, não, eu fazia umas coisas erradas, mas pecador... Tem uns caras que têm mais pecado que eu. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nos convence que nós somos pecadores, é ou não é? Nossa, como eu sou falho, perto de Deus não sou nada. Por quê? Porque ele veio para isso, é o que diz aqui no texto que nós lemos, João 16:8. E quando ele vier, ele vai confessar, ele vai convencer. Por que ele convence que nós somos pecadores? Porque se nós não achássemos, e se nós não tivéssemos revelação que nós somos pecadores, você ia querer Jesus? Sem ter essa revelação que você é pecador? Não. Para que eu quero um Salvador se eu não estou condenado? Para que eu quero remédio se eu não estou doente? Mas o Espírito Santo de Deus, ele vem para revelar, você precisa de Deus. Sem Deus você não é nada. E aí quando você cai a ficha, você fala, opa, agora parece que caiu umas escamas dos meus olhos. Mas realmente é isso que acontece. O Espírito, ele nos convence do pecado. A consciência poderá convencer os homens dos pecados comuns, mas nunca do pecado da incredulidade. Jamais homem algum foi convencido da enormidade desse pecado, a não ser pelo próprio Espírito de Deus. O Espírito Santo também nos convence da justiça. Que justiça? Nós falamos que a justiça de Deus não está baseada na justiça do homem. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Mas a justiça de Deus não tem nada a ver com a justiça humana e falha. A justiça de Deus é a justiça do reino. Todos sabem como foi de maneira humilhante e escarnecedora que os judeus mataram Jesus, considerando ele o quê? Um malfeitor, um impostor da lei. Mas agora, quando foi derramado o Espírito Santo, o poder que veio sobre aqueles irmãos, em decorrência dos milagres que eram realizados em nome de Jesus, convenceu todas as pessoas sobre o que Jesus tinha falado e também de que ele era justo, vindo de Deus. Depois que Jesus morreu na cruz, que o Espírito Santo de Deus desceu, e aí Pedro foi o primeiro que ministrou uma palavra de poder, as pessoas foram convencidas do pecado e convencidas que Jesus era o único justo. Ele era justo, ele morreu sem nenhum pecado. As pessoas começaram a entender essa questão da justiça de Deus. E também o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do juízo. Jesus falou a respeito de Satanás, que havia sido julgado e sentenciado. E o Espírito Santo de Deus nos convence que há um juízo, e esse juízo, ele é feito por um justo juiz. Ele vai julgar todas as pessoas, e ele age de uma maneira especial dentro de nós, nos regenerando. Essa obra de regeneração é a forma espiritual e instantânea que o Espírito usa para trabalhar na vida do homem que o recebe, dando-lhe o quê? Uma nova vida. Ou seja, o homem recebe uma nova vida do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo é impossível termos uma nova vida. Ah, mas como o Nicodemos disse, quando ele foi procurar Jesus, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus falou, é necessário você nascer de novo. Mas como que eu, sendo velho, vou nascer de novo? Aí o que ele disse? Aquele que tem que nascer da carne, não nascer da carne, mas o que eu estou dizendo é que você tem que nascer do Espírito, da água e do Espírito. Não é algo natural. Lá em João 3, 5 ao 6 diz: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Em 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo, através do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos justifica. Deus o vê de maneira diferente. Deus vê eu e você de uma maneira diferente. Por quê? Porque hoje nós somos justificados pela nossa fé em Cristo. Mas é o Espírito Santo de Deus que age dessa maneira nas nossas vidas. Romanos 8,1 diz: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o Espírito Santo de Deus que nos santifica. E esse processo de santificação, pelo qual o Espírito de vida leva o pecador a arrepender, a renunciar ao mundo. Ninguém pode renunciar a nada neste mundo, ou a vida de pecado, se não for através do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Muitas informações, mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, Ele quer se revelar para mim e para você.
Nós precisamos entender quem é o Espírito, a maneira que Ele age, o que Ele quer fazer em nossas vidas, amém? O Espírito Santo de Deus, Ele não apenas habita em nós, mas Ele também revela o seu poder através de nós. No Novo Testamento ensina que a pessoa não pode ser filha de Deus sem ter o Espírito de Deus habitando nele. Romanos 8:9 diz: se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é de Deus. Então entenda, nós não podemos confundir o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, com essa atuação que vem sobre o homem. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é algo que acontece para aquele que já tem o Espírito. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. Mas só que esse Espírito que habita em nós, ele pode transbordar. E é isso que a Bíblia chama de batismo com o Espírito Santo. E isso acontece apenas uma vez na vida do crente. Você não vai ficar recebendo o Espírito Santo dentro de você todo culto. Não, ele já habita. É só uma vez. Você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus vai habitar dentro de você. E hoje eu estava pensando sobre isso. Sabe, é como você pegar 1 quilo de ouro. Se eu pegar 1 quilo de ouro e enterrar ele a 3 metros de profundidade, ele deixa de ser 1 quilo de ouro? Não, ele só está enterrado. E muitas pessoas aceitam a Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro dele, mas ele está lá meio que sufocado, porque você não deixa ele se manifestar na sua vida, você não deixa ele começar um processo de santificação, de mudança. Então você precisa abrir o seu coração para quê? Para que ele possa fazer. E muitos de nós, por causa da dureza do coração, começa a enterrar o Espírito Santo de Deus aí de você, até um momento onde você não consegue mais nem ouvi-lo, e ele não consegue mais agir na sua vida. Por isso nós precisamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Você não deixa de ter o Espírito Santo, mas ele fica sufocado dentro de você. Por quê? Porque só deixa de ter o Espírito Santo de Deus se você deixar de crer em Deus. Se você não crê mais, você pode deixar de tê-lo. Mas enquanto você crê em Deus, em Jesus e no Espírito Santo, que também é Deus, ele vai habitar em você. Mas de habitar, a se manifestar, a conduzir a sua vida, aí já é um grande caminho. Porque não são todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque nós somos pessoas duras, muitas vezes obstinadas, quer fazer as coisas do seu jeito. Aí você fala assim ainda: mas eu percebi que tinha alguma coisa dentro de mim falando para mim não fazer. Tinha mesmo. Era o próprio Espírito Santo de Deus falando: não faz. Você lembra que o seu líder falou para você: vai orar. Quando você tiver com tentação, liga para alguém. Aí você fala: nossa, dei mancada de novo. Mas o Espírito Santo, alguma coisa dentro de mim falou para mim não fazer. Falou mesmo. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Mas essa plena habitação do Espírito Santo e essa manifestação é que libera o poder desse Espírito Santo e poderoso dentro de nós. Essa habitação plena e contínua do Espírito Santo sobre o homem reveste o homem de poder para falar em outras línguas também. Às vezes nós vemos as pessoas falando em língua estranha e falamos: que negócio é esse? Quando você chega dentro da igreja, fala: essas pessoas são doidas, né? Mas isso nada mais é do que a manifestação do Espírito Santo de Deus. O que é as línguas estranhas? É um sinal de que a pessoa é cheia do Espírito Santo de Deus. As línguas estranhas vieram lá em Atos 2 para mostrar para as pessoas como um sinal. É apenas um sinal. Ninguém é melhor do que ninguém porque fala a língua estranha. Eu até sempre falo para o irmão, quando você estiver orando por alguém, mesmo que você fale língua estranha, que você foi batizado pelo Espírito Santo, se a pessoa não é convertida, não adianta você ficar falando um monte de coisa que a pessoa não vai entender nada. Pelo contrário, você vai assustar a pessoa. Paulo diz que quem fala em línguas não edifica ninguém, a não ser a si mesmo. Então tome cuidado. Vai orar por alguém lá na célula, não adianta nada, você vai assustar a pessoa não vai querer voltar mais. Vai falar: vou nada, esse pessoal é tudo doido. E a Bíblia diz que nós somos doidos mesmo. A Bíblia diz: para quem não crê, nós somos loucos. Mas para quem crê, é o poder de Deus. Aleluia. Quando você crê e você vê alguém falando língua estranha, como se fosse numa vigília, aí é poderoso, você pode falar.
Agora você está lá na casa de paz, a pessoa, você vai começar a falar língua estranha, a pessoa semana que vem vai inventar uma desculpa para você não ir nunca mais lá. Você vai assustar a pessoa. Por quê? Porque primeiro a pessoa precisa entender esses princípios espirituais. Lá em Atos 2,4, como eu já li, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E isso foi um sinal para eles. O falar em línguas para nós somos uma igreja, o nome da nossa igreja é Comunidade Cristã Revival. Tem algumas pessoas que não conseguem falar muito bem o Revival, né? Mas nós somos uma igreja pentecostal, que crê no batismo com o Espírito Santo, que crê na manifestação do poder de Deus, e nós sempre vamos crer, e nós vamos buscar isso sempre, porque a igreja precisa disso. O falar em outras línguas era o dom mais popular no meio da igreja primitiva, e essa manifestação do Espírito tem que acompanhar a igreja. E como eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Através da oração. Você precisa buscar isso. Por intermédio de Jesus, é o Senhor quem nos dá esse batismo. O batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito, é uma promessa, é um revestimento de poder e é uma necessidade. Você e eu necessitamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, porque a guerra que nós vivemos, nós necessitamos desse revestimento do poder. Em Gálatas 5:16, 22 e 23 diz assim: andai em espírito e não cumprirei as obras da carne, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, e contra essas coisas não há lei. Aqui em Gálatas 5 fala sobre os frutos do Espírito. Nós precisamos desses frutos em nossa vida. Algumas pessoas que falam sobre essas coisas falam que o fruto do Espírito é parte da evidência contínua do batismo no Espírito Santo. Ou seja, quando nós somos batizados no Espírito Santo de Deus, esses frutos que eu li aqui, eles têm que fazer parte da sua vida. Ou seja, a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus, você tem que ser uma pessoa mais caridosa. O amor verdadeiro e único de Deus tem que se manifestar na sua vida. Como que você tem o Espírito Santo de Deus e você não ama as pessoas? Você não tem o Espírito Santo de Deus. É impossível você ter o Espírito e não amar. É impossível você ter o Espírito e não ter alegria. O gozo aqui significa alegria. Alegria baseada no quê? Naquilo que Jesus fez por nós, no resultado do perdão dos nossos pecados. O que mais que o Espírito Santo nos dá? Paz, tranquilidade interior acima de todas as circunstâncias. O que mais? Longanimidade. O que significa isso? Possuir um espírito paciente e perseverante, não desistir. Quem tem o Espírito Santo de Deus é longânimo, não desiste, amém? É paciente, confia em Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus é benigno, ou seja, é movido por boas intenções. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem bondade, ou seja, pratica atos bons. Quem tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa de fé. Como a pessoa fala, não, eu tenho o Espírito Santo de Deus, mas isso aí não dá para acreditar não, irmão. Isso aí, sabe, tem pessoas que é incrédula, e aí sabe como você percebe que a pessoa é incrédula? Quando ela fala assim, irmão, isso aí é só Jesus. Esse só Jesus dela não é um só Jesus de fé, é um só Jesus tipo, isso não tem chance de acontecer. Agora, quando você fala um só Jesus com fé, é diferente, é ou não é? Não dá para perceber quando a pessoa não acredita? Você fala assim para a pessoa, nossa, eu estou orando por um amigo meu, aquele ali é só Jesus, tipo assim, sem chance, irmão, para de orar por ele. Isso não é fé. E quem tem o Espírito Santo de Deus tem fé, é fiel constantemente ao Senhor, amém? Quem tem o Espírito Santo de Deus é manso, tem controle absoluto nas situações adversas. Fala também de ser quieto diante das situações adversas. Então, e por fim, temperança, que significa equilíbrio, moderação, domínio próprio sobre os seus desejos. Olha só, esses são os frutos do Espírito. Se você quer ser uma pessoa melhor, deseje que o Espírito Santo de Deus se manifeste na sua vida. Vou repetir o verso de Gálatas 5, 16, 22 e 23. Andai em espírito e não cumprireis as obras da carne, mas o fruto do Espírito é caridade,
gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. E são essas coisas que Deus quer manifestar em minha e na sua vida, na minha e na sua vida, para que nós possamos ser diferentes, que possamos fazer a obra de Deus e sermos pessoas amáveis, pessoas que as pessoas possam confiar, pessoas que possam mudar a história de pessoas. E só acontece através do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé. Aleluia. Ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida faz toda a diferença. É impossível nós vivermos algo de Deus sem o Espírito Santo de Deus se manifestando em nossas vidas. Talvez você veio para o culto esperando ouvir outra coisa, não sei. Mas eu quero te dizer algo. O Espírito Santo de Deus quer habitar e quer se manifestar na sua vida. Manifestar como? Trazendo paz a você, trazendo alegria, trazendo fé, trazendo força nos momentos de dificuldade. Eu não sei se você tem convicção de que o Espírito Santo de Deus habita em você. Eu não sei se um dia você já entregou a sua vida para Jesus. Eu não sei, como eu disse aqui do ouro, eu estava pensando nisso nessa tarde. E o Espírito de Deus falava claramente no meu coração que muitas pessoas têm tratado o Espírito Santo de Deus como uma barra de ouro. Sabe que tem valor, mas está lá escondido, debaixo da terra. É melhor eu guardar para mim não perder. Não, Ele quer se manifestar. Ele quer que você deixe Ele se manifestar na sua vida. Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que serão alcançadas através de você. Eu quero louvar com esse canto que nós louvamos no final agora, o Santo Espírito. Mas eu quero que você pense naquilo que você ouviu. Qual a importância que você dá para o Espírito Santo de Deus na sua vida? E mais, você consegue identificar se Ele tem agido na sua vida? E você que nos visita, que talvez ainda não entregou a sua vida para Jesus, o Senhor te convida hoje porque Ele quer habitar em você. Sabe, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nos arrependemos da vida de pecado e reconhecemos, eu preciso de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus vem habitar em nós para quê? Para mudar a nossa vida, para fazer de nós uma nova pessoa. Como eu sempre falo, Deus não quer fazer você uma pessoa melhor. Sabe, não, eu vou melhorar um pouco, eu vou tratar as pessoas melhor. Não, Deus quer te fazer uma nova pessoa. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar em você. Você foi criado, eu e você fomos criados para ser a habitação de Deus através do Espírito Santo de Deus. E se durante o louvor você sentir o seu coração de entregar a sua vida para Jesus, talvez se reconciliar com Deus, de ter essa manifestação do Espírito Santo de Deus, eu quero te convidar em ao louvor para vir aqui à frente, porque o Espírito Santo de Deus, Ele quer encher a sua vida nesta noite. Então o apelo está lançado. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e sente que Deus tem que te atraído, porque é o Espírito Santo quem nos atrai, hoje é o dia. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, hoje é o dia. O Senhor também quer encher você nesta noite, amém? Vamos louvar ao Senhor, aleluia. Senhor.